Olá, bom dia, prezados alunos e alunas. Na nossa aula de hoje, nós vamos abordar o direito de família no direito internacional privado. E, de início, já falamos que o direito de família é o conjunto de normas que irá regular as relações familiares do indivíduo, como o casamento, a união estável, o divórcio, as relações de parentesco, a guarda dos filhos, os procedimentos de adoção, entre outras. Neste sentido, lembrando que, em decorrência da globalização e das relações humanas, para além das fronteiras de seus próprios estados, tal instituto também se insere no contexto do direito internacional privado. Assim, diante da alta mobilidade das pessoas entre as nações, é comum ver situações de casamentos e uniões de indivíduos de diferentes nacionalidades, em decorrência de guerra e fome, que buscam refúgio em diferentes nações. Nesse sentido, é comum ver situações de pai que tem uma nacionalidade, a mãe tem outra, e os filhos também são de diferentes nacionalidades. Em decorrência dessas mudanças geográficas, que muitas pessoas estão sujeitas pelo mundo afora. Nesta aula, veremos que, a fim de ilustrar como o direito de família é estudado na seara do direito internacional, veremos que o Instituto do Casamento e como ele é compreendido no campo internacional, além de conhecer as modalidades de matrimônio perante o direito internacional, a possibilidade e a validade de casamento entre pessoas do mesmo sexo e abordando também os requisitos e as regras para a efetivação da adoção internacional. De forma que, nesta aula, definiríamos o casamento e suas repercussões no direito internacional privado. Também a tipificação do casamento consular. E outro elemento ainda importante, a abordagem, a explicação do casamento de menores sob a ótica do direito internacional. E, iniciando já nessa nossa introdução, a falar que o casamento é considerado uma das instituições mais importantes do direito privado, pois é a base de toda a família, uma vez que, em regra, as famílias se iniciam com a celebração do casamento. E esse instituto jurídico é o vínculo celebrado entre duas pessoas que buscam assistência material e sentimental conjuntamente. Muitos definem o casamento como uma união sagrada entre um homem e uma mulher, que recebe as bênçãos divinas, para que assim iniciem a procriação para a construção de sua família e obtenham convivência pacífica e harmoniosa. Contudo, hoje pode-se afirmar que o casamento é um contrato celebrado entre duas pessoas, podendo ser de gêneros iguais ou diferentes, que visam a formação de sua família, seja pelos meios biológicos ou não, e por meio da adoção. No casamento também são determinados como os bens dos cônjuges serão administrados e regulados, a fim de que o patrimônio de ambas as partes seja protegido. Em contrapartida, com a facilidade
de mobilidade da população de um país para outro, está cada vez mais comum. A ocorrência de casamento entre indivíduos de nacionalidades diferentes e há repercussões jurídicas para o casamento celebrado entre pessoas de diferentes nacionalidades em um local diverso de país de origem. Nesta aula, trataremos das noções gerais da celebração do casamento e de suas repercussões legais para os nubentes. Além disso, veremos quais são as consequências jurídicas nos casos de casamento celebrados no exterior, seja entre brasileiro e estrangeiro, entre dois brasileiros ou entre dois estrangeiros. Ainda veremos as repercussões do casamento celebrado perante autoridades consulares e sua validade jurídica. Finalmente, descreveremos o trâmite da adoção internacional, especificamente da situação de adoção de crianças brasileiras por pessoas estrangeiras. Inicialmente abordando o casamento e seus efeitos para o direito internacional privado, afirmando que o casamento é a união entre duas pessoas ligadas pelo sentimento e se une perante a lei, visando a criar sua própria instituição familiar. Para fins religiosos, o casamento é a união entre um homem e uma mulher que se amam e iniciam uma vida conjunta até que a morte os separe. Juridicamente, o casamento é considerado uma das principais instituições do direito privado, pois é a partir dele que a maioria das famílias é constituída e criada. Segundo Diniz, em 2019, legalmente é possível constituir o casamento como o vínculo jurídico entre homem e mulher que visa auxílio mútuo, material e espiritual, de modo que haja uma integração fisiopsíquica e a constituição de uma família. Já Gonçalves, de 2020, entende o casamento como o contrato de direito de família que regula a união entre marido e mulher. Todavia, o artigo 1º da Resolução número 175, de 14 de maio de 2013, regulamenta que o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo é permitido no ordenamento jurídico brasileiro, tornando esses conceitos clássicos de casamento obsoletos. Diniz observa, porém, que a resolução está se contrapondo ao artigo 1514 do Código Civil, que regulamenta que o casamento é realizado entre pessoas de sexos diferentes. Cabe, portanto, indagar qual norma deve prevalecer nas situações de casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Nesse sentido, o ministro Luiz Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça, determinou o recurso especial, que não pode haver qualquer tipo de impedimento para a realização e a celebração do casamento entre pessoas do mesmo sexo, conforme a seguir. Assim sendo, as famílias são formadas por pessoas homoafetivas, não são menos dignas de proteção do Estado, se comparadas com aquelas apoiadas na tradição
e formadas por casais heteroafetivos. O que se deve levar em consideração é como aquele arranjo familiar deve ser levado em conta e, evidentemente, o vínculo que mais segurança jurídica confere às famílias é o casamento civil. Assim, se é o casamento civil a forma pela qual o Estado melhor protege a família, e se são múltiplos os arranjos familiares reconhecidos pela Constituição Federal de 88, não será negada essa via e nenhuma família que por ela optar, independentemente de orientação sexual dos nubentes, uma vez que as famílias constituídas por pares homoafetivos possuem os mesmos núcleos axiológicos daqueles constituídos por casais heteroafetivos, quais sejam, a dignidade das pessoas e, fundamentalmente, o afeto. Por consequência, o mesmo raciocínio utilizado tanto pelo STJ quanto pelo STF para conceder aos pares ou afetivos os direitos decorrentes da união estável deve ser utilizado para lhes proporcionar a via do casamento civil. Ademais, porque a Constituição Federal determina a facilitação da conversão da união estável em casamento civil. Isso consta no artigo 226 da Associação dos Magistrados de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo. De acordo com Diniz, a natureza jurídica do casamento é um assunto bastante polêmico, pois há doutrinadores que entendem que o casamento é uma instituição e outros que o entendem como um contrato. Para a corrente institucionalista, o casamento é um estado em que os nubentes se ingressam, sendo considerado uma grande instituição social que surge a partir da manifestação de vontade livre das partes, cujas normas estão estabelecidas em lei. Já para os contratualistas, o casamento é um contrato civil regido pelas normas comuns a todos os contratos, que se estabelece a partir da livre vontade entre os nubentes, cujos efeitos serão comuns para ambas as partes. Neste sentido, devido à globalização e à facilidade de se movimentar entre as diferentes nações, atualmente o casamento também se tornou uma temática de extrema relevância para o estudo do direito internacional. Segundo Masoli, quando ocorre a celebração de casamento entre pessoas de nacionalidades ou domicílios diferentes, é necessário saber qual a lei aplicável a essa relação jurídica, tanto para as questões de fundo, capacidade de nubentes para contrair matrimônio, quanto para as questões de forma, formalidades, habilidades e celebrantes. Segundo Ramos, o direito de família, internamente, é protegido pela Constituição Federal, precisamente pelo artigo 226, ao passo que no plano internacional, a família é protegida por diferentes institutos normativos jurídicos, como o artigo 16 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o artigo 23 do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o artigo 16 da Convenção da Organização das Nações Unidas pela eliminação de toda forma de discriminação contra a mulher. Ou seja, é claro que a família é um instituto jurídico que demanda proteção no plano interno
e no plano internacional. De acordo com o caput do artigo 7º da Lei da Introdução às Normas do Direito Brasileiro, será aplicada a lei do local do domicílio dos ambientes para reger a capacidade civil destes, além dos efeitos que o matrimônio vai gerar para ambas as partes. Já o primeiro parágrafo do mesmo artigo determina que, realizando-se o casamento no Brasil, será aplicada a lei brasileira quanto aos impedimentos dirimentes e as formalidades da celebração. Ou seja, se o casamento de um brasileiro com uma estrangeira for realizado no Brasil, são aplicadas as normas do direito brasileiro. Segundo Mazzoli, 2021, a capacidade para casar é aferida pela lei pessoal de cada um dos nubentes, isto é, pela lei do domicílio, ou seja, o que determina se os nubentes são pessoas capazes para contrair matrimônio é a legislação do seu local de domicílio. Por exemplo, se um brasileiro de 18 anos venha se casar em solo brasileiro com outra pessoa de 18 anos, mas de país cuja legislação determina que a idade legal para se casar é a partir dos 20 anos, esse matrimônio não possuirá efeitos legais no país de origem do nubente estrangeiro, pois, segundo a legislação de seu local de domicílio, ele não tem capacidades para se casar. No Brasil, o artigo 1517 do Código Civil determina a capacidade civil para as pessoas poderem se casar. Artigo 1517. O homem ou a mulher com 16 anos podem casar-se, exigindo-se que a autorização de ambos os pais ou de seus representantes legais, enquanto não atingida a maioridade civil. Em seu parágrafo único, se houver divergência entre os pais, aplica-se o disposto no parágrafo único do artigo 1163, que consta que, divergindo os pais quanto ao exercício do poder familiar, é assegurado a qualquer deles recorrer ao juiz para a solução desse desacordo. Assim, caso um casal de 16 anos queira se casar e ocorra divergência entre os pais de um dos nubentes, essa divergência deverá ser resolvida em juízo, por meio da ação proposta mediante o juiz de família da comarca correspondente. No tocante aos impedimentos legais para o casamento, Mazzoli, 2021, pontua que, caso haja qualquer tipo de impedimento para a celebração do casamento, é necessário verificar se essa situação é uma causa impeditiva na legislação do local da celebração do casamento. Ou seja, caso dois nubentes de nacionalidades diferentes, sendo um brasileiro e outro paraguaio, que são parentes colaterais de quarto grau, de se não se casar no Brasil, eles poderão celebrar o matrimônio em solo brasileiro. Haja vista que a legislação pátria determina que é causa impeditiva para o casamento os parentes colaterais até o terceiro grau. Os 7 incisos do artigo 1521 do Código Civil elencam as causas impeditivas
para a celebração do casamento em território nacional. Artigo 1521 consta que não podem casar-se os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco natural ou civil, os afins em linha direta, o adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem o foi do adotante, os irmãos unilaterais ou bilaterais e demais colaterais até o terceiro grau, inclusive. O adotado com o filho do adotante, as pessoas casadas, o cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte. Ao direito internacional privado, a celebração do casamento é relevante para delimitar e regular a validade do matrimônio, o regime de bens adotado no país, a instituição de família, como ficará a sucessão em caso de falecimento de um dos cônjuges e a divisão dos bens e da guarda dos filhos em caso de divórcio. E o casamento realizado no Brasil? De acordo com Ramos, 2021, o direito brasileiro adotou a regra do local de ocorrência do ato para celebrar a legislação que será aplicada às formalidades da celebração do casamento. Portanto, mesmo que o casamento seja celebrado entre duas pessoas estrangeiras, lhes serão aplicadas as normativas dos artigos 1525 a 1542 do Código Civil, que tratam, respectivamente, da habilitação ao casamento, da realização da cerimônia, das causas suscetíveis da cerimônia, das situações de grave moléstia a um dos nubentes, o ambos, e do casamento com procuração. Para Massuoli, o casamento é um ato estritamente formal, revestido de requisitos muito específicos a serem observados por cada legislação. Por esse motivo, é que cada legislação toma para si a responsabilidade de regulamentar as normas acerca da habilitação e celebração do casamento, para que nenhum outro ordenamento jurídico estrangeiro possa contestar a união matrimonial. Nesse sentido, as pessoas que desejam contrair matrimônio em território brasileiro, sejam brasileiros ou estrangeiros, sejam eles domiciliados aqui ou não, deverão comprovar que se adequam aos requisitos legais para contrair núpcias de acordo com a lei brasileira. O parágrafo 1º do artigo 7º das leis do direito brasileiro é taxativo e não permite a flexibilidade desse ordenamento. Devem todos, brasileiros e estrangeiros, atender seu comando. De acordo com Massuoli, a intenção desse dispositivo é proteger o casamento de quaisquer fraudes que possam prejudicá-lo, de modo que a lei brasileira passe a ter exclusividade na regulação, forma válida extrínseca de sua celebração, independente de onde sejam os nubentes domiciliados ou de qual seja sua nacionalidade. Assim, quaisquer pessoas, sejam elas brasileiras ou estrangeiras, que decidirem celebrar seu casamento em território nacional, deverão obedecer às normas do direito brasileiro, mais especificamente, o Código Civil, sobre a regulamentação do casamento.
Assim, se o casamento for celebrado no Brasil, respeitando todas as normas internas sobre esta temática, ele será devidamente válido no Brasil e em qualquer território internacional, que deverão aceitar esse título que foi atingido de maneira lícita e válida em território alheio. Caso não houvesse a validade internacional para o casamento celebrado e o casal decidisse se mudar para outra nação, ele deveria se casar novamente. Imagine um casal formado, composto de um francês e uma brasileira, que se casam no Brasil. Mas depois de anos residindo aqui, mudam-se para os Estados Unidos por motivos profissionais. Se o casamento deles não fosse lá válido, eles teriam de se casar novamente. Agora imagine que depois de alguns anos, eles se mudam para a Inglaterra, devendo novamente casar-se para validar a união perante a nova nação. Essa situação é totalmente inviável e inconveniente para quaisquer indivíduos. E o casamento realizado no exterior? Caso o casamento seja realizado no exterior, independentemente de serem duas pessoas brasileiras ou estrangeiras, a lei do local da celebração regerá as formalidades de habilitação e celebração para o casamento. De acordo com o Massuoli, as formalidades habilitantes e celebrantes do casamento serão regidas, portanto, por tais casos. Cada país tem regras específicas sobre tais formalidades, que deverão ser observadas pelos respectivos nubentes. O mais importante para a celebração do casamento é o livre consentimento, respectivamente dos nubentes. Ou seja, para o direito brasileiro, o casamento de nacionais realizado em país estrangeiro terá validade internamente se o matrimônio for realizado com o livre consentimento de ambas as partes, sem qualquer tipo de influência ou interferência de qualquer agente público ou privado. Segundo Massuoli, respeitada a lei local, será, repita-se, plenamente válido no Brasil o matrimônio contraído no estrangeiro, seja qual for a modalidade de sua celebração. Isto é, se a lei local for respeitada no momento da celebração do casamento, ele será válido perante o direito brasileiro. O artigo 1544 do Código Civil determina que o casamento de brasileiros que for realizado em território estrangeiro seja parente perante as respectivas autoridades locais ou consulares, deverá ser registrado em 180 dias, contados a partir do retorno de um ou de ambos os cônjuges ao território brasileiro, no cartório do domicílio de origem deles, ou, em sua falta, no primeiro ofício da capital da unidade federativa e em qualquer passagem a residir. Outro debate acerca do casamento é o regime de bens que será aplicado em situações de casamentos celebrados por nubentes de nacionalidades diferentes em local diverso do país de origem. Nesse sentido, o parágrafo 4º do artigo 7º da lei brasileira determina que o regime de bens, seja ele ou legal ou convencionado pelas partes, será conforme a legislação em que os nubentes tiverem domicílio,
caso haja divergência nesse quesito, será conforme o ordenamento jurídico do local de primeira residência do casal. O último requisito, conforme determina Ramos, é uma resposta para a hipótese de os nubentes terem um domicílio em países diversos, de modo que lhe foi colocada a solução de ser aplicada a legislação do local de primeiro domicílio do casal, a fim de valorizar a autonomia da vontade dos nubentes. Portanto, brasileiros que se casaram no exterior e realizaram seu respectivo no Brasil, mas queiram divorciar-se no país estrangeiro, devem se divorciar também no Brasil. Contudo, não será aberta uma ação de divórcio convencional, mas uma ação de homologação de decisão estrangeira perante o STJ, nos termos dos artigos 960 e seguintes. Porém, é importante destacar que, se o divórcio celebrado no estrangeiro for consensual, não há necessidade de propor a respectiva ação, conforme determina o parágrafo 5º do artigo 961. Se o divórcio for litigioso, por outro lado, será necessário a propositura da homologação de sentença estrangeira e o casamento consular. Essa modalidade de casamento é uma exceção à regra de aplicação da lei do local de celebração, em que tanto brasileiros que se casam no exterior quanto estrangeiros que se casam no Brasil podem realizar suas núpcias perante as autoridades consulares de seus respectivos países, sendo-lhes, portanto, aplicada a legislação de sua nacionalidade. Essa situação acontece para que não se crie qualquer tipo de injustiça ou desconforto para estrangeiros que pretendem contrair núpcias em países diversos de seu local de origem. Imagine a seguinte situação: um casal de brasileiros que reside em país estrangeiro quer casar-se, mas o país somente admite em sua legislação local um casamento religioso em religião diversa da do casal. Nesse caso, eles podem se dirigir às autoridades consulares brasileiras para celebrar o seu casamento conforme a religião de sua preferência. Diante dessas situações, as legislações do direito internacional privado permitem que as autoridades consulares realizem casamentos de seus nacionais conforme sua própria legislação. Esse fundamento será previsto no artigo 5º da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas de 1963, afirmando que as funções consulares consistem em agir na qualidade de notório e oficial do registro civil, exercer funções similares, assim como outras de caráter administrativo, sempre que não contrariem as leis, contrariem as leis e regulamentos do Estado receptor. Nesse sentido, existe a possibilidade da realização de casamentos de brasileiros no exterior, assim como de casamentos de estrangeiros em território brasileiro. Casamento consular de brasileiros no exterior. O artigo 18 da lei brasileira prevê que o casamento, o nascimento e o óbito de nubentes brasileiros que residam no exterior podem ser realizados pelas autoridades consulares brasileiras, na sede de seu consulado.
Assim, caso dois brasileiros que residem nos Estados Unidos queiram contrair núpcias sob a jurisdição da lei brasileira, podem se dirigir para o consulado no Brasil mais próximo para que lá possam celebrar seu casamento. De acordo com o Mazzuoli, os agentes consulares devidamente concursados e legalmente revestidos no país estrangeiro são competentes, conforme o ordenamento jurídico brasileiro, a celebrar casamentos de brasileiros no exterior, atuando como juiz de paz nas dependências consulares. Para tanto, tampouco importa se os nubentes residem ou não fora do país, sendo apenas exigidos que os nubentes possuam nacionalidade brasileira. Contudo, é preciso destacar que o casamento consular somente pode ser realizado se ambos os nubentes forem da mesma nacionalidade. Ou seja, no caso de casamento realizado perante as autoridades consulares brasileiras no exterior, é necessário que ambos sejam de nacionalidade brasileira, sejam eles natos ou naturalizados. Esse mandamento jurídico está previsto no artigo 18 da lei brasileira, que determina que, tratando-se de brasileiros, é autorizado que os agentes consulares celebrem o casamento de ambos os nubentes. Assim, fica demonstrado que é requisito que os noivos sejam brasileiros. Esse é o mesmo entendimento em caso de casamento estrangeiro realizado no Brasil. É necessário que ambos sejam da mesma nacionalidade para que possam realizar o casamento consular pelas autoridades diplomáticas de seu respectivo país, conforme determina o segundo parágrafo do artigo 7º da Lei Brasileira, de 1942. Assim, não há dúvidas de que o principal requisito para a realização de casamento consular é que ambos sejam da mesma nacionalidade. Ou seja, se um brasileiro e uma italiana quiserem celebrar seu casamento perante a autoridade consular brasileira, eles não poderão, uma vez que o requisito principal não está presente. Esse requisito é essencial para que a soberania do país de nacionalidade seja respeitada. Segundo, se um representante estrangeiro conciliar na sede da representação um brasileiro como estrangeiro, ou mesmo dois estrangeiros que não possuem ambos as nacionais de seu país, terá desrespeitado nossa soberania e não reconhecermos a validade desse casamento. A nós parece que se deve seguir, em matéria de casamento consular, a regra da reciprocidade. Assim como condicionamos a competência do cônsul estrangeiro para celebrar casamentos em nosso território, a que ambos os nubentes sejam nacionais do país que o cônsul representa. Também nossas autoridades consulares só têm competência para celebrar núpcias de dois brasileiros, mas não de brasileiro com estrangeiro. Contudo, isso não quer dizer que um brasileiro e um estrangeiro não podem se casar. Eles podem, mas deverão realizar a celebração conforme a legislação do local em que estão se casando, não perante a autoridade consular do país de origem de um dos nubentes, pois, conforme já foi visto, é requisito que ambos sejam da mesma nacionalidade. Mas o órgão destaca que certos requisitos de legislação local
podem impossibilitar a celebração do casamento dos nubentes de nacionalidades diferentes. Esses requisitos podem ser impossíveis de cumprir para que as núpcias sejam celebradas, como a exigência de que ambos pratiquem determinada religião. Essa situação é bastante comum em países que professam o islamismo. Infelizmente, o casal que passar por essa situação não terá base jurídica para que seu casamento seja celebrado, seja pela autoridade consular do estado de origem, seja pelo país onde se encontram, pois a legislação local requer requisitos impossíveis de serem cumpridos pelo casal. Além disso, o artigo 1544 do Código Civil determina que é obrigação dos nubentes que realizaram o casamento consular no exterior fazem o devido registro do matrimônio perante o oficial do registro de seu local de domicílio ou no local onde vão residir em até 180 dias, a partir do retorno de um deles ou de ambos ao Brasil. O casamento consular de estrangeiros, da mesma maneira como dois brasileiros podem se casar perante as autoridades consulares brasileiras em país estrangeiro, também é permitido que um casal de estrangeiros celebre seu matrimônio perante autoridades diplomáticas ou consulares de seu respectivo país em território brasileiro. O parágrafo 2º do artigo 7º da lei brasileira determina que, para que ocorra essa nacionalidade de casamento, é necessário que os ambientes sejam da mesma nacionalidade. Ou seja, a autoridade consular estrangeira não poderá realizar o casamento de um brasileiro com um nacional do país que ela representa. Contudo, para que o artigo 7º da lei brasileira produza efeitos, Maslow destaca que a qualificação da nacionalidade dos nubentes ocorrerá à luz da legislação do Estado celebrante, não do direito brasileiro. Nesse sentido, Maslow determina que não interfere o Brasil na controvérsia, pois nenhum interesse tem nela, embora em outro país a questão possa ser apreciada. Segundo o mesmo autor, a autorização para que estrangeiros de mesma nacionalidade contraiam núpcias no Brasil pelas autoridades diplomáticas ou consulares de seus países excepciona a regra lex loci celebrationis, pois as autoridades diplomáticas ou consulares estrangeiras que estão trabalhando no território brasileiro devem respeitar o ordenamento jurídico do Estado que representam, não as leis brasileiras. Assim, também é importante que a legislação brasileira respeite a soberania desses países estrangeiros para não criar óbice para a celebração de casamentos perante autoridades consulares. No tocante à capacidade dos nubentes para conter núpcias, assim como as diferentes situações de impedimento e tipos de regime de bens, Maslow define que é a autoridade diplomática ou consular do país estrangeiro situado no Brasil que seguirá a legislação de seu país de origem, não tendo qualquer relação com as leis brasileiras. E, ainda, importante frisarmos a adoção no direito internacional. Tema que é bastante importante para o direito de família, na seara do direito internacional privado, é a adoção de menores. Conforme afirma Diniz, existem dois sistemas que regulam essa temática. Primeiro,
o Lei da Nacionalidade, pelo qual, se adotando e adotante tiver nacionalidade diversa, prevalecerá, por exemplo, na Alemanha, Portugal, Grécia, Japão, China e Coreia, a legislação reguladora da adoção nacional do adotante, ao passo que na França aplicar-se-á a lei nacional do adotando, e se um deles, adotando o adotante, for francês, prevalecerá a lei francesa. E segundo, ou da lei de domicílio acatada pelos países do comunal e pelos da América Latina, pelo qual, se ambos tiverem o mesmo domicílio, aplicar-se-á a lei local. Mas se o adotando estiver domiciliado em outro país, sua lei deverá ser considerada. A forma a ser observada será a brasileira. Se realizada a adoção no Brasil, que quer, como ouvimos, decisão judicial, a capacidade para adotar e os efeitos da adoção deverão ser apreciados pela lei do domicílio do adotando e a capacidade para ser adotado pela legislação do domicílio do adotando. Diversas questões do direito internacional privado são relevantes na adoção internacional, como a capacidade de adotar e ser adotado, a nacionalidade das diferentes informalidades e os procedimentos necessários para operacionalizar esse processo. Além disso, a legislação brasileira, nos fundamentos do Estatuto da Criança e do Adolescente, encontra-se demais com os casos de adoção, preocupa-se demais com os casos de adoção de brasileiras por estrangeiros, uma vez que, em muitas situações, pode tratar de tráfico internacional de menores, cujas penalidades já estão previstas nos artigos 238 e 239 do ECA, que afirma prometer ou efetivar a entrega de filho ou pupilo a terceiro mediante paga ou recompensa, reclusão de 1 a 4 anos e multa. O parágrafo único incide nas mesmas penas quem oferece ou efetiva a paga ou recompensa. O artigo 239, promover ou auxiliar a efetivação de ato destinado ao envio de criança ou adolescente para o exterior, com inobservância das formalidades legais ou com o fito de obter lucro. A pena, reclusão de 4 a 6 anos e multa. Parágrafo único. Se há emprego de violência grave, ameaça ou fraude. Pena, reclusão de 6 a 8 anos, para além da pena correspondente à violência. A preocupação com as crianças brasileiras adotadas por pessoas estrangeiras reflete, inclusive, na legislação pátria, que determina certos requisitos para que a adoção internacional seja efetivada. Conforme o artigo 51, parágrafo 1º do ECA, esses requisitos incluem Brasil. Incluem que a comprovação de que a colocação do menor em família estrangeira realmente seja a solução adequada. O esgotamento das tentativas de colocação do menor em família adotiva brasileira, com a respectiva comprovação de que não existe adotantes habilitados residentes no Brasil. Em caso de adoção de adolescentes, comprovação de que este foi consultado sobre essa medida e esteja preparado para adoção internacional. De acordo com o artigo 7º da lei brasileira, prevalece a lei do local, do domicílio
do adotando, que terá competência para regir a adoção internacional, desde que outra não lhe seja mais favorável. Segundo Asólio, esse critério domiciliar é entendido como a lei do local da residência habitual do adotando, conforme disposto em diversos tratados internacionais que se relacionam com as variadas normativas do direito internacional privado de Estados. Uma questão bastante controversa, quando se fala em adoção de menores estrangeiros por brasileiros, é a nacionalidade. Mas Mauro destaca que a criança estrangeira adotada por um brasileiro não adquire a nacionalidade brasileira em razão da adoção. Assim, pode afirmar que a adoção não produz efeito perante a nacionalidade do adotando. Ele somente poderá adquirir a nacionalidade brasileira quando atingir a maioridade e entrar com um processo de naturalização perante as autoridades brasileiras. Assim, enquanto forem naturalizados brasileiros, esses adotandos serão considerados estrangeiros com residência permanente no Brasil. No entanto, o artigo 52, C do ECA, garantiu aos adotantes estrangeiros, por adotantes brasileiros, o direito de possuir um certificado provisório de naturalização, conforme disposto a seguir. O artigo 52C. Nas adoções internacionais, quando o Brasil for o país de acolhida, a decisão da autoridade competente do país de origem da criança ou do adolescente será conhecida pela autoridade central estadual, que tiver processado o pedido de habilitação dos pais adotivos, que comunicará o fato à autoridade central federal e determinará as providências necessárias à expedição do certificado de naturalização provisória. Além disso, o filho adotivo não terá nacionalidade brasileira até que possa realizar todo o processo de naturalização. Contudo, assim que o adotando regressar ao processo de naturalização brasileira, ele optará por continuar com sua nacionalidade de origem, ficando assim com dupla nacionalidade. O Brasil é signatário de tratados internacionais que regem a temática da adoção internacional. Um deles é a Convenção Interamericana sobre Conflitos de Leis em Matéria de Adoção de Menores, de 1984, aplicada aos Estados signatários, que trata da adoção de pessoas entre 0 a 18 anos e das formas de adoção plena, legitimação para adotar, quando o adotante estiver em país diverso de onde se encontra o adotando, desde que ambas as nações sejam integrantes dessa convenção. O artigo 3º dessa convenção dispõe que a lei da residência habitual do adotando será responsável por reger a capacidade para ser adotado, além de delimitar os requisitos formais e procedimentais para operacionalizar a adoção. Por sua vez, o artigo 4º da mesma convenção delimita que a lei do domicílio do adotante será aplicada para regulamentar a capacidade civil do adotante, além dos outros requisitos necessários para tanto. Vejam os artigos na íntegra a seguir. Artigo 3. A lei da residência habitual do menor regirá a capacidade e o consentimento e os demais requisitos para adoção, bem como os procedimentos e formalidades extrínsecas necessárias para a constituição do vínculo. Artigo 4. A lei do domicílio do adotante regulará
A. A capacidade para ser adotante. B. Os requisitos de idade e estado civil do adotante. C. O consentimento do cônjuge do adotante, se for o caso. E. D. Os demais requisitos para ser adotante. Quando os requisitos da lei do adotante forem manifestamente menos estritos do que os da lei da residência habitual do adotado, prevalecerá a lei do adotado. Importante se destacar que, conforme as normas do direito internacional privado sobre o assunto, é fundamental buscar a norma mais favorável para os interesses do menor adotando. Nesse sentido, existem situações em que ocorrem conflitos entre a lei de aplicação imediata e a norma de direito internacional. Segundo Oswald, nesses casos, sequer há perquisição da lei eventualmente aplicável, uma vez que as normas de aplicação imediata operam a priori de qualquer investigação legislativa. Assim, o artigo 5º da referida Convenção, em benefício aos menores, determina que as adoções feitas de acordo com essa Convenção são reconhecidas de pleno direito nos Estados-partes, sem que se possa invocar a exceção da instituição reconhecida. Ainda, essa Convenção estabelece os critérios das soluções que devem ser esclarecidos diante das discussões sobre a adoção, como os direitos de nacionalidade, sucessão, tipos de adoção, legitimidade das partes para adotar ou ser adotado e anulação da adoção. O Brasil também é signatário da Convenção relativa à proteção das crianças e a cooperação em matéria de adoção internacional realizada em Haia, em 1993, cujos objetivos são estabelecer garantias para que as adoções internacionais sejam feitas segundo o interesse superior da criança e com respeito aos direitos fundamentais, que reconhece o direito internacional. B. Instaurar um sistema de cooperação entre os Estados contratantes que assegure o respeito às mencionadas garantias. Em consequência, previna o sequestro, a venda ou o tráfico de crianças, bem como C. Assegurar o reconhecimento nos Estados contratantes das adoções realizadas segundo a Convenção. De acordo com o Masori, finalmente, a Convenção de Haia de 1993 tem seus aspectos jurídicos notadamente voltados às normas administrativas e de processo civil. Em atenção ao melhor interesse da criança, não propriamente às questões conflituais do direito internacional, ou seja, ela não visa admitir possíveis conflitos entre legislações de diferentes nações acerca da adoção, mas busca o melhor interesse do menor adotando. A adoção de crianças e adolescentes brasileiros por estrangeiros é uma medida excepcional, conforme estabelece o artigo 31 do ECA, e deve seguir seus requisitos legais que podem levar à desistência do adotante. De forma que fica evidente que a legislação brasileira é bastante rigorosa para a efetivação da adoção de criança ou adolescente brasileiro por estrangeiros, pois o ordenamento jurídico pátrio visa a proteger ao máximo os interesses do menor adotando, a fim de que ele não esteja sujeito a qualquer situação desumana que ponha em risco sua segurança de vida. Pois bem, ficamos por aqui. Até o próximo encontro. Um abraço a todos.